Um caminho de fé e escolhas, Gênesis 13. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em um capítulo inspirador e cheio de ensinamentos, Gênesis 13. Este capítulo nos ensina lições profundas sobre fé, humildade e a importância de fazer escolhas centradas em Deus. É uma mensagem especialmente poderosa para pessoas que buscam equilíbrio entre unidade, espiritualidade e decisões sábias em meio aos desafios da vida. Enquanto exploramos a jornada de Abrão, mais tarde conhecido como Abraão, e de seu sobrinho Ló, refletiremos sobre como sua história pode moldar nossas atitudes e escolhas no dia a dia. Que esta reflexão encoraje sua caminhada de fé e traga inspiração para sua família. Nosso capítulo abre com Abrão retornando do Egito, abençoado com muitas riquezas. Ele, sua família e seus rebanhos avançavam em direção a Canaã. Deus havia prometido grandes coisas a Abrão, mas este ainda estava no meio do processo de confiar e esperar pelo cumprimento dessas promessas. Com suas posses aumentadas, um novo desafio surgiu. A prosperidade deles criou limitações. A terra não era suficiente para os rebanhos e famílias de ambos, Abrão e Ló, o que resultou em tensões entre seus pastores. Aqui aprendemos uma lição importante. Até as bênçãos podem trazer desafios, exigindo sabedoria e fé para lidar com elas. As posses crescentes de Abrão e Ló sobrecarregaram os recursos da terra. É nesse momento que o teste da maturidade espiritual entra em cena. As tensões familiares cresceram, colocando em risco a harmonia. Quantas vezes em nossas próprias vidas enfrentamos situações em família em que riquezas materiais ou interesses pessoais geram conflitos? Mas como veremos, Abrão não permitiu que essas tensões se transformassem em divisão. Ele nos oferece um exemplo brilhante de paciência e humildade. Diante do conflito, Abrão tomou a iniciativa para preservar a paz. Ele, como líder, colocou o bem-estar da família acima de seus próprios desejos. Abrão propôs a Ló uma solução: não haja contenda entre mim e ti, porquanto somos parentes. Aqui vemos algo notável. Abrão estava disposto a abrir mão de seus próprios direitos e permitir que Ló escolhesse primeiro. Essa atitude nos ensina a importância da generosidade e da renúncia pelo bem maior. Como famílias cristãs, somos chamados a manter o foco nas relações e não em ganhos materiais. Ló olhou e escolheu as planícies férteis à volta do rio Jordão. À primeira vista, esta parecia a melhor escolha, terra rica, boa para agricultura e rebanho. No entanto, a decisão de Ló era motivada por aquilo que parecia vantajoso aos olhos, sem considerar as implicações espirituais. Ele se aproximou de Sodoma, uma cidade conhecida por sua corrupção e imoralidade. Essa escolha destaca uma verdade essencial: nem sempre o que parece uma bênção imediata é, de fato, a decisão mais sábia. Ló nos ensina a necessidade de discernimento espiritual em nossas escolhas. Enquanto Ló escolhia o que parecia ser o melhor, Abrão aceitou pacificamente o que restava. Ele permaneceu na terra de Canaã, confiante que Deus cuidaria dele e cumpriria suas promessas. Abrão não se deixou abalar pelas circunstâncias, pois sabia que Deus é fiel. E mais tarde, Deus reafirmou sua promessa: olha, desde o lugar onde estás, toda esta terra darei à tua descendência para sempre. Abrão demonstrou que viver pela fé traz bênçãos que vão além daquilo que os olhos podem ver. As escolhas de Ló e Abrão são um contraste nítido. Enquanto Ló escolheu baseado no que parecia atraente, Abrão escolheu baseado na fé. Ló buscou a riqueza material, Abrão buscou a presença de Deus. Este contraste é um lembrete poderoso para nós hoje. Precisamos perguntar: estamos vivendo pela vista ou pela fé? Estamos priorizando as bênçãos temporais ou o legado eterno que Deus prometeu? Uma das maiores lições de Gênesis 13 é a importância de manter a unidade dentro da família. Quando surgirem diferenças ou tensões, seremos como Abrão, que priorizou a paz, ou como Ló, que priorizou seus desejos. Abrão abriu caminho para a reconciliação e, em troca, recebeu o favor de Deus. No contexto familiar, isso nos encoraja a priorizar relacionamentos acima de ganhos pessoais. Abrão não apenas fez a escolha certa, mas também confiou no Deus das promessas. Ele não deixou que a dúvida ou o medo o impedissem de confiar no plano de Deus. Como famílias cristãs, podemos aprender a importância de buscar a vontade de Deus em nossas decisões e deixar que sua sabedoria nos guie. Esta passagem também nos lembra que nem sempre precisamos disputar pelos melhores recursos. Deus sempre proverá para aqueles que confiam nele.
A história de Ló também serve como um alerta importante. Ao escolher se aproximar de Sodoma, Ló se colocou em um ambiente de tentação e eventual condenação, algo que mais tarde resultou em grandes dificuldades para ele e sua família. Isso levanta uma pergunta essencial para nossas famílias: estamos agindo com sabedoria em nossas escolhas? Estamos permitindo que nossas decisões nos aproximem de Deus ou nos afastem dele? A atitude de Abrão ao oferecer esta escolha prioritária a Ló é um reflexo de humildade e generosidade, características que apontam para Cristo. Assim como Abrão abriu mão das vantagens para preservar a paz, Jesus nos ensinou, em sua vida, a sacrificar por amor ao outro. Como seguidores de Cristo, procurar viver em humildade e paz deve ser uma prioridade. Fazer escolhas como Abrão é um reflexo do que significa viver de forma sacrificial e generosa. A história de Abrão e Ló tem aplicações práticas valiosas para nossas famílias hoje. Priorize os relacionamentos, assim como Abrão, coloque o bem-estar da família acima de disputas ou interesses pessoais. Busque a Deus em todas as decisões. Convoque sua família a pedir sabedoria divina em oração e confiar em Ele para prover. Evite a proximidade do pecado. Reavalie ambientes ou escolhas que podem ameaçar a saúde espiritual de sua família. Ensine valores espirituais. Use oportunidades de conflitos para reforçar a paciência, a fé e a generosidade nos membros da sua casa. Abrão é muitas vezes lembrado como o pai da fé, e por um bom motivo. Ele nos mostra que viver uma vida de fé exige confiar em Deus acima das circunstâncias. Ele valorizou coisas eternas mais do que as bênçãos imediatas. Hoje, enquanto refletimos sobre Gênesis 13, que possamos nos perguntar: estamos vivendo com o mesmo espírito de fé? Estamos ensinando às nossas famílias o valor de escolhas humildes e confiantes em Deus? Vamos terminar este momento com uma oração. Senhor, obrigado pela história de Abrão que nos ensina a confiar no Teu plano, mesmo diante de desafios. Ajuda nossas famílias a caminhar em unidade, a buscar Tua sabedoria em nossas decisões e a viver pela fé, não pela vista. Dá-nos corações humildes para priorizar o amor e a paz acima de tudo. Em nome de Jesus, amém. Que esta mensagem inspire você e sua família a permanecerem firmes na fé e a confiar nas promessas do nosso Pai Celestial.